Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo sobre o Sermão do Santíssimo Sacramento do Padre Antônio Vieira, tá? Se você está chegando aqui agora, gostaria de pedir, retorne ao primeiro vídeo, eu farei uma playlist para que fique mais fácil de você entender a lógica interna do sermão. Bom, antes de dar continuidade, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, né? Na descrição do vídeo eu deixarei o link para os meus cursos de técnicas de leitura, Platão, Dostoiévski. Se você tiver interesse, você estará ajudando o canal, tá? Bom, e agora nós estamos na segunda parte já do sermão, que é quando o Padre Antônio Vieira vem oferecer a primeira resposta acerca do Santíssimo Sacramento, que é a resposta ao judeu. Vamos lá então, item 2. O primeiro inimigo de Cristo que temos em campo contra a verdade daquele sacrossanto mistério é o judeu. Judaica perfídia foi, como se crê, a que deu causa à dor e a ocasião à glória deste grande dia. Mas para convencer o judeu e o sujeitar à fé do mistério da Eucaristia, não há mistério a razão das nossas escrituras, bastam-lhes as suas mesmas. A primeira e a maior dúvida que tiveram os judeus contra a verdade deste sacramento foi a possibilidade dele. Disputavam, e aí vem a citação de João 6,52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Não é possível. E Cristo lhes respondeu. E que está a resposta em João 6,53. Se não comerdes a carne do meu filho, a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se não comerdes a minha carne e beberdes o meu sangue, não tereis vida. Senhor, com licença da vossa sabedoria divina, a questão dos judeus era duvidarem da possibilidade deste mistério, e as dúvidas postas em presença do Mestre soltam-se com a explicação e não com o castigo. Se estes homens duvidam da possibilidade do mistério, diz-lhes como é possível e declarai-lhes o modo com que pode ser, e ficarão satisfeitos. Pois, porque seguiu Cristo, neste caso, outro caminho tão diferente, e, em lugar de lhes dar a explicação, os ameaçou com castigo? A razão foi porque os que duvidavam neste passo eram judeus. Aí vem a citação de João 52. Disputavam os judeus. E para os judeus conhecerem a possibilidade daquele mistério, não é necessária a doutrina de Cristo, basta-lhe a das suas escrituras. E a razão? Provo do mesmo texto. Diz que os judeus litigavam uns contra os outros sobre o caso. Se litigavam, logo uns diziam que sim, outros que não. Os que diziam que sim, davam razões para ser possível. Os que diziam que não, davam razões para não ser possível. E eram eficazes as razões dos que diziam que sim, que não teve Cristo necessidade de dar as suas. Por isso, acudiu à pertinácia com o castigo, e não há dúvida com explicações. Três coisas concorriam nesta demanda: a dúvida do mistério, a malícia dos que o negavam, a razão dos que o defendiam. E quando Cristo parece que havia de acudir à dúvida com a explicação, acudiu à malícia com o castigo, porque os argumentos dos que negavam o mistério já estavam convencidos na razão dos que o defendiam, de maneira que, para convencer o judaísmo da possibilidade do sacramento da Eucaristia, não é necessária a fé nem a doutrina de Cristo, basta a fé e a razão dos mesmos judeus.
e se não, desçamos em particular aos impossíveis que neste mistério reconhece ou se representam ao judeu. Comodo poteste, diz o judeu, que o mistério da Eucaristia, na forma em que cremos os cristãos, nem é possível quanto à substância, nem quanto ao modo. Não é possível quanto à substância, porque, como diz Moisés no Êxodo e Salomão no terceiro dos reis, terceiro Reis aqui 8:27, mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos a esta casa que eu tenho edificado. Isso aqui é só uma questão da divisão do livro dos reis, tá? Só vocês fazerem uma pesquisa no Google para achar a correspondência. Bom, dando sequência, Deus é imenso e invisível, e o imenso não se pode limitar a tão pequena esfera, nem o invisível reduzir-se ao que se vê. Ou seja, Deus não poderia estar reduzido à hóstia. Por quê? Porque não se poderia limitar a essa esfera tão pequena e reduzir-se ao que se vê. E não é possível quanto ao modo, porque, como diz Davi nos Salmos, aí é o 71:18, o autor dos milagres é só Deus, e o sujeito dos milagres são as criaturas, sendo logo o sacerdote criatura, como pode fazer milagres em Deus e converter em corpo de Deus a substância do pão? Para satisfazer a razão, as aparências destes dois impossíveis, não tem necessidade de ir buscar razões a outros entendimentos, porque no entendimento dos mesmos judeus as tem ambas concedidas e convencidas. Enquanto Moisés se detinha no monte recebendo a lei, cansados os judeus, que agora não cansam de esperar, disseram assim a Arão: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. E vá diante de nós nesta viagem. Notai a palavra Elohim, que não só significa Deus, senão o Deus verdadeiro que criou o céu e a terra. Assim o escreveu Moisés nas primeiras palavras que escreveu. Estas propostas, pois, dos judeus tinham dois grandes reparos. E aqui tem justamente a citação de no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro reparo seria que pediram a um homem que lhes fizesse Deus. O segundo, que pediram isto a Arão e não a outro homem. Não sabiam os hebreus que Deus é imenso e que ocupa todo o lugar? Pois como lhe pediam que fizesse um Deus que pudesse mudar de lugar e ir diante? Não sabiam que Deus é invisível e fora da esfera e objeto dos olhos humanos? Pois como pediam que lhes fizesse um Deus que pudessem ver e seguir? Tudo isto quer dizer que nos preceda. E já que pediam esta grande obra e este grande milagre a um homem, não estavam ali outras grandes pessoas, cabeças das tribos e governadores do povo. E sobre todos não estava Ur, nomeado pelo mesmo Moisés por adjunto de Arão, enquanto durasse a sua ausência. Aí vem uma citação de Êxodo 24:14. Eis aqui Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Pois, por que não pediram a Ur ou a algum dos outros que obrasse essa maravilha, senão a Arão e só a Arão? Aqui vereis quão racionais são e quão conformes ao entendimento humano os mistérios da fé católica. Ainda quando os judeus foram hereges da sua fé, não puderam negar a razão da nossa. Pediram os judeus a Arão que lhe fizesse um Deus que pudessem ver e seguir,
porque entenderam que ainda que Deus era imenso e invisível, sem menoscabo de sua grandeza, se podia limitar à menor esfera e sem perigo de sua invisibilidade se podia encobrir debaixo de alguma figura e sinal visível, e escolheram por ministro desta maravilha a Arão, que era sacerdote, e não outro, porque entenderam também que ação tão sobrenatural e milagrosa como pôr a Deus debaixo de espécies criadas, não podiam competir a outro senão ao sacerdote. Eis aqui o que os judeus pediram então, e eis aqui o que nós adoramos hoje um Deus debaixo das espécies visíveis, posto nelas milagrosamente por ministérios do sacerdote. Os judeus foram os que traçaram o mistério e nós somos os que gozamos. Eles fizeram a petição e nós recebemos o despacho. Eles erraram e nós não podemos errar. E em que esteve a diferença? Esteve só a diferença em que eles creram que se podiam fazer esta maravilha por autoridade humana, e nós cremos que só se pode fazer e se pode fazer por autoridade divina. Tem uma citação, Lucas 22:19. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Crendo o judeu que se podia fazer por poder humano, não creia que se possa fazer por onipotência divina? Não é isto só erro de fé, é cegueira da razão. E se não, ajude-se a razão da experiência. Quando os judeus, nesse caso, adoraram o bezerro, no mesmo dia os castigou Deus, matando mais de 20.000 deles. É assim? Logo bem se segue que está Deus na hóstia consagrada. Provo as consequências. Se Deus, ponhamos este impossível, se Deus não está naquela hóstia, todos os cristãos somos idólatras como foram os judeus quando adoraram o bezerro. É certo, porque em tal caso reconhecemos divindade onde não é. Pois se somos idólatras, por que não nos castiga Deus, assim como castigou aos judeus? Aperto a dúvida, porque os judeus adoraram o bezerro uma só vez e os cristãos adoramos a hóstia consagrada há 1.600 anos. Os judeus adoraram o bezerro em um só lugar. Os cristãos adoramos o sacramento em todas as partes do mundo. Os judeus que adoram o bezerro eram de uma só nação, e os cristãos que adoram o sacramento são todas as nações do universo. Ainda falta o mais forçoso argumento. Muitos dos que creem e adoram este soberano mistério são hebreus da mesma nação verdadeiramente convertidos à fé. O mesmo autor e instituidor dele, Cristo Redentor e Senhor nosso, era hebreu. Os primeiros que o adoraram, creram e comungaram, que foram os apóstolos e os discípulos, eram também hebreus. E esses mesmos hebreus foram os primeiros sacerdotes que o consagraram, e os primeiros pregadores que o levaram, promulgaram, fundaram e estabeleceram por todo o mundo. Pois se Deus é o mesmo e os adoradores deste mistério os mesmos, por que os não castiga Deus a eles e a nós como castigou aos antigos hebreus? Se adorar aquela hóstia é idolatria, como foi adorar o bezerro, por que sofre Deus 1.600 anos na face de todo o mundo, o que não sofreu em um dia e em um deserto? É porque eles foram verdadeiramente idólatras e nós somos verdadeiramente fiéis. Verdadeiros fiéis. É porque eles, adorando o bezerro, reconheciam divindade onde a não havia. E nós, adorando aquela hóstia consagrada, reconhecemos divindade onde verdadeiramente está Deus. Da maneira, judeu, com que o teu mesmo castigo e tuas mesmas escrituras e com o teu mesmo entendimento te estás convencendo a razão mesma da verdade que negas e os mesmos impossíveis ou dificuldades que finges. Mas vamos continuando e discorrendo por todas as dificuldades deste mistério
e veremos como os judeus as têm crido todas nas Escrituras. O sacramento da Eucaristia, por antonomasia, é mistério do Testamento Novo. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Mas, de tal modo é o mistério novo e do Testamento Novo que todas as suas dificuldades se creram e se tiraram no velho. Grande dificuldade é deste mistério que o pão se converta em corpo de Cristo e o vinho em seu sangue. Mas, se o judeu crê nas suas escrituras que a mulher de Ló se converteu em estátua, se crê que a vara de Moisés se converteu em serpente, se crê que o rio Nilo se converteu em sangue, que razão tem para não crer que o pão se converte em corpo de Cristo? Grande dificuldade é deste mistério que se conservem os acidentes fora do sujeito e que subsistam por si sem arrimo da substância. Mas se o judeu crê que a luz, que é acidente do sol, foi criada ao primeiro dia, e o sol, que é a substância da luz, foi criada no quarto, que razão tem para não crer que existam os acidentes de pão que vemos onde não tem substância do pão que o sustente? Grande dificuldade é neste mistério que receba tanto o que comungou toda a hóstia, como o que recebeu uma pequena parte. Mas se o judeu crê que quando seus pais iam colher o maná ao campo, os colhiam muito e os que comiam pouco, todos se achavam igualmente com a mesma medida, que razão tem para não crer que assim os que receberam parte como os que receberam toda a hóstia comungam todo Cristo? Finalmente, é grande dificuldade nesse mistério que todas as maravilhas dele se obrem com 4 palavras e que esteja Deus sujeito e como obediente às do sacerdote. Mas se o judeu crê que estas 3 palavras de Josué, obedeceu Deus e parou o sol, e que por não crer Moisés que bastam palavras para converter a penha em fonte, foi condenado a não entrar na terra da promissão, que razão tem para não crer que bastam as palavras do sacerdote para que Cristo desça e o pão se mude? De que maneira que, para o judeu confessar a possibilidade do mistério da Eucaristia em que tropeça, não lhes é necessária nova fé, nem a nossa. Basta-lhe a velha e a sua, ajudada só da razão. O que creu nas Escrituras é o que aqui lhe manda crer a fé. Só com esta diferença que aqui mandaram-se-lhe crer por juntos milagres, que lá creu repartidos. O seu profeta o disse, fez lembradas as suas maravilhas, deu mantimento aos que temem. Salmos 110, 4, 5. Fez uma memória, Deus, das suas maravilhas no pão que deu a comer aos que temem, de sorte que a memória é nova, mas as maravilhas são antigas. Lá estavam divididas, aqui estão compendiadas, donde é muito para notar acerca do memoriam fecit, que quando Cristo insistiu e se deixou no sacramento, não pediu mais que em memória de mim fazeis. E por que não pediu entendimento e vontade? Cristo, neste mistério, pretendia amor e fé. Para o amor era necessária vontade, para a fé, entendimento. Pois, por que se cansa em encomendar a memória? Porque o lugar onde Cristo instituiu este mistério era Jerusalém, e as pessoas diante de quem o instituiu eram os judeus. E para Jerusalém e os judeus crerem e amarem este mistério, não lhes é necessário discorrer com o entendimento, nem aplicarem nova vontade. Basta que se lembrem com a memória. Lembrem-se do que creram na sua lei e não duvidarão de adorar o que nós cremos na nossa. Nenhuma nação no mundo tem mais facilitada a fé no Santíssimo Sacramento que os judeus, porque as outras nações, para crerem, há um mistério, entendimento e vontade. O judeu, para crer, basta-lhes a memória.
Lembrem-se e crerão, de sorte que a infidelidade nos judeus não é tanto infidelidade quanto esquecimento. Não creem porque não se lembram, e se basta a memória para crerem, quanto mais bastará o discurso e a razão? Confessem, pois convencidos dela, a verdade infalível daquele vere, vere est cibus, vere est potus. Segunda parte do Sermão do Santíssimo Sacramento. Um abraço e até a próxima.